Às vezes, o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas o espaço necessário para construir um império sem o ruído da inveja alheia. Nesta história, acompanhamos uma mulher que aprendeu a observar as máscaras caírem durante um almoço de domingo, suportando o deboche e o desprezo daqueles que acreditavam que o sucesso se resume a aparências. É um relato profundo sobre a paciência de quem sabe exatamente o que conquistou e o momento exato de deixar a verdade vir à tona. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O domingo em Curitiba amanheceu com aquele céu cinzento característico, uma névoa fina que insistia em abraçar as araucárias do jardim social. Eu sempre gostei do frio da minha cidade, mas, naquele dia, o gelo parecia ter se instalado dentro do meu peito antes mesmo de eu cruzar o portão de ferro da casa dos meus pais. Eu vestia uma calça jeans básica e uma camiseta de algodão cinza, sem marcas aparentas, e calçava um par de tênis que, embora confortáveis, já tinham visto dias melhores. Para a minha família, aquela era a farda da minha falta de ambição. Eu sentia o cheiro do churrasco vindo da edícula, uma mistura de carvão queimado e gordura de costela que, em outros tempos, me traria conforto. Hoje, era apenas o prelúdio de um massacre emocional que eu já conhecia bem. Minha mãe, Sueli, foi a primeira a me interceptar no corredor. Ela usava um conjunto de linho bege e um colar de pérolas que meu pai, Agenor, havia lhe dado no último aniversário de casamento. Ela me olhou de cima a baixo, e aquele vinco familiar surgiu entre suas sobrancelhas, uma expressão que misturava decepção e uma pena, mal disfarçada. Estela, querida, você não tinha algo mais festivo para usar? A Lorena está trazendo o Heitor hoje. É um dia importante, ela disse, a voz carregada de um julgamento polido. Eu apenas sorri, sentindo o peso da mochila velha nos meus ombros, onde eu carregava meu notebook de última geração e alguns documentos que valiam mais do que aquela casa inteira. Estou confortável, mãe. O que importa é a comida, não é? Respondi, tentando manter o tom leve, embora as batidas do meu coração estivessem aceleradas. No quintal, meu pai e meu tio, um homem ruidoso que sempre falava de política e negócios que nunca saíam do papel, estavam em volta da churrasqueira. Agenor me cumprimentou com um aceno seco. Ele nunca perdoou o fato de eu ter abandonado o concurso público estável que ele tanto sonhou para mim para brincar de internet, como ele costumava dizer. Para ele, eu era apenas uma freelancer que mal conseguia pagar o aluguel de um estúdio no centro cívico. Ele não fazia ideia de que eu já não morava lá há 2 anos. A atmosfera mudou drasticamente quando o som de um motor potente ecoou pela rua silenciosa. O portão eletrônico se abriu para dar passagem a um SUV importado, reluzente, que parecia deslocado naquele bairro de classe média tradicional. De dentro dele, desceu Lorena, minha irmã mais nova, radiante em um vestido de seda verde que custava provavelmente 3 meses do que eles achavam que era o meu salário. E, ao lado dela, Heitor. Ele era exatamente o que eu esperava. Cabelos perfeitamente penteados com gel, um relógio de ouro que brilhava agressivamente sob a luz pálida do sol e um sorriso que não chegava aos olhos, mas exalava uma autoconfiança tóxica. Família, este é o Heitor, anunciou. Lorena, agarrando o braço dele como se tivesse ganhado um troféu na loteria. O almoço começou, e com ele, o meu calvário. Sentamos à mesa de madeira maciça sob o pergolado. O som dos talheres batendo nos pratos de cerâmica era interrompido apenas pelos relatos de Heitor sobre suas viagens a Mônaco e seus investimentos em incorporadoras de luxo em Balneário Camboriú. Eu permanecia em silêncio, saboreando a maionese caseira da minha mãe, tentando me tornar invisível. Mas a invisibilidade é um luxo que os fracassados da família raramente possuem. E você, Estela? Lorena me contou que você trabalha com... Como é mesmo? Design? Digitação? Heitor perguntou, voltando seus olhos predatórios para mim. O silêncio se instalou na mesa. Meus pais olharam para baixo, constrangidos pela minha existência. Trabalho com desenvolvimento de sistemas e consultoria de...
Infraestrutura digital. Respondi calmamente, mantendo o contato visual. Heitor soltou uma risada curta, anasalada, que fez meu sangue ferver. Ah, entendi. Aquela coisa de consertar computador e fazer site para a padaria, né? É um trabalho honesto, eu suponho. Mas sabe, Estela, hoje em dia, se você não está na linha de frente dos grandes capitais, você está apenas sobrevivendo. Olhe para essas suas roupas. Você parece uma estudante universitária em crise. Minha irmã soltou uma risadinha nervosa e me tocou o braço. Não leve para o coração, Estela. O Heitor é muito direto porque vive em um mundo de alta performance. Ele só quer que você se motive a buscar algo melhor. Você sabe que a gente se preocupa com o seu futuro, vivendo naquele cubículo no centro. Eu olhei para Lorena, vendo a complacência em seus olhos. Ela realmente acreditava que eu era a coitada da história. Meus pais assentiram. É verdade, filha. O Heitor é sócio de uma empresa de logística internacional. Ele sabe do que está falando, completou meu pai, servindo uma fatia generosa de picanha para o genro de ouro. A humilhação era palpável, como o suor que começava a brotar na minha nuca. Heitor continuou o ataque, agora em tom de piada. Sabe o que é, Agenor? Tem gente que nasce para ser o motor e gente que nasce para ser o óleo. O óleo é importante, claro, mas ninguém quer ser o óleo. Quer? Todo mundo quer o brilho do motor. Ele apontou para o meu prato. Até o jeito que ela fala é devagar. Parece que está sempre processando uma informação básica. Talvez seja o excesso de radiação dessas telas velhas que ela usa. O grupo riu. Até minha mãe deu um sorriso amarelo. Eu senti o gosto metálico da raiva na boca, mas respirei fundo. O ar de Curitiba estava ficando mais frio. E a lenha na churrasqueira estalava, soltando fagulhas que morriam antes de tocar o chão. Eu olhei para o meu celular, que vibrou discretamente no bolso. Era uma notificação de uma transferência internacional em dólar, referente aos dividendos da minha startup de segurança cibernética, sediada na Estônia. O valor era superior ao preço do SUV que Heitor tinha estacionado lá fora. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo a textura da mesa sob meus dedos, o cheiro do alecrim que minha mãe usava no tempero e a voz estridente de Heitor vangloriando-se de como ele mandava e desmandava na logística de grandes e-commerces brasileiros. Ele começou a detalhar um problema técnico que sua empresa estava enfrentando, algo que estava custando milhares de reais por hora em entregas atrasadas. Ele falava com arrogância, como se o problema fosse uma prova de sua grandeza, e não uma falha de gestão. Foi nesse momento que algo dentro de mim deu um clique. Eu não era mais a menina que aceitava as migalhas de atenção daquela mesa. Eu tinha o poder, a inteligência e a prova da minha vitória bem ali, na palma da minha mão. Mas eu não ia entregar o jogo de graça. Eu ia deixar que ele se enforcasse com a própria corda de arrogância. Conte-me mais sobre esse problema na sua logística. Heitor, eu disse, com um tom de voz submisso que o encorajou a ser ainda mais pedante. Eu vi o brilho de triunfo nos olhos dele por ter conquistado a atenção da parente pobre. Ele não sabia, mas aquele era o início do fim do seu reinado de papel naquela mesa de domingo. O vento sul, aquele sopro gelado que desce da serra e corta as ruas de Curitiba sem pedir licença, começou a balançar as folhas das camélias no jardim da minha mãe. O barulho era um sussurro constante, quase como se a natureza estivesse tentando me avisar que a tempestade emocional ali na mesa estava apenas começando. Heitor se recostou na cadeira de vime, cruzando os braços de um jeito que fazia o tecido da sua camisa polo de grife esticar sobre os bíceps cultivados em academias caras do Batel. Ele me olhava como um entomologista observa um inseto curioso, mas sem valor. Para ele, eu era um erro estatístico, uma falha na linhagem de sucesso que ele acreditava estar construindo com a minha irmã. Veja bem, Estela, ele começou, com aquele tom didático e insuportável de quem acredita que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. O problema da liderança global, a minha empresa, não é algo que alguém que mexe com sites entenderia. Estamos falando de um gargalo na API de integração com os portos de Santos e Paranaguá. O sistema de rastreamento entrou em colapso
porque a criptografia de segurança da nova fornecedora de nuvem é rígida demais. Estamos perdendo quase R$ 50.000 por hora em multas contratuais e logística parada. É alta complexidade. É o mundo real, onde as decisões têm peso de chumbo. Não é como trocar a cor de um botão em um blog de culinária. Minha irmã, Lorena, soltou um suspiro de admiração, limpando o canto da boca com um guardanapo de linho bordado que minha mãe só usava em ocasiões especiais. Nossa, Heitor, deve ser muita pressão. Eu não sei como você aguenta. Se fosse a Estela, ela já estaria tendo uma crise de ansiedade só de ouvir esses valores. Ela disse, lançando-me um olhar que fingia ser de preocupação, mas que transbordava um prazer quase infantil em me diminuir. Meus pais assentiram em uníssono. Meu pai, Agenor, serviu mais uma dose de uísque para o genro, ignorando o fato de que eu ainda tinha o copo de água vazio. O cheiro do uísque barato, que meu pai guardava para visitas importantes, misturava-se ao aroma da gordura que esfriava nos pratos, criando uma atmosfera pesada e gordurosa, quase sufocante. Eu senti o peso do meu celular no bolso da calça. Ele vibrava com notificações constantes do Slack e do Telegram. Minha equipe na Europa estava em polvorosa, mas por um motivo oposto ao de Heitor. Estávamos celebrando a aquisição de uma nova camada de segurança por um dos maiores players de logística da América Latina. Eu sabia exatamente quem era o cliente, porque eu mesma havia assinado o contrato digital 3 dias atrás, em meu escritório silencioso e minimalista, enquanto tomava um café colhido à mão que custava mais do que as botas de couro de Heitor. Entendo, eu disse, mantendo a voz baixa, quase tímida, alimentando a percepção de que eu estava intimidada. E essa fornecedora de nuvem? Vocês tentaram entrar em contato com o suporte técnico de nível 3? Geralmente, esses bloqueios de criptografia ocorrem quando o protocolo de handshake não é reconhecido pelo firewall da transportadora. Heitor soltou uma gargalhada tão alta que um João de Barro que descansava no muro voou assustado. Handshake, firewall, olhe. Só, Lorena, sua irmã aprendeu umas palavras bonitas no YouTube. Escute, Estela, não tente usar termos técnicos que você não domina para parecer inteligente. Isso é patético. O suporte deles é inacessível. Eles são uma empresa sediada na Estônia, a Nordic Shield. Eles são os melhores do mundo, e eles não atendem qualquer um. O CEO deles provavelmente nem sabe que o Brasil existe. Eu estou tentando contato através de uma consultoria em São Paulo, mas os caras são intocáveis. É um nível de jogo que você nem consegue visualizar da sua kitnet. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som rítmico do meu pai mastigando um pedaço de mandioca frita. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam calmas. Não havia tremor. Por dentro, eu sentia uma clareza cristalina, como as águas gélidas dos lagos bálticos que eu visitara no ano passado para a conferência de tecnologia onde fui a palestrante principal. A Nordic Shield não era apenas uma empresa da Estônia, era a minha empresa. Eu a fundei com um colega de faculdade que se mudou para Tallinn, enquanto eu permanecia no Brasil, operando nas sombras para evitar exatamente o que estava acontecendo naquela mesa, o interesse interesseiro e a inveja corrosiva. Nordic Shield, repeti, deixando o nome rolar pela língua como um segredo doce. Nome forte. Dizem que a tecnologia deles é baseada em um algoritmo de chave assimétrica que ninguém conseguiu quebrar até hoje. Mas, Heitor, se eles são tão bons, por que o seu sistema caiu? Não seria porque a sua infraestrutura é obsoleta e tentou forçar uma entrada sem as devidas permissões de segurança? O rosto de Heitor passou de um tom bronzeado de sol de praia para um vermelho beterraba em segundos. A veia em sua têmpora saltou. Ele odiava ser questionado, especialmente por quem ele considerava inferior. A nossa infraestrutura é de ponta. O problema é que esses gringos são arrogantes. Eles mudaram as chaves de acesso sem aviso prévio. Amanhã eu mesmo vou voar para São Paulo para resolver isso na base do grito. Se for preciso. Dinheiro não é problema. Eu pago o que for para esses nerds liberarem o meu sinal. Minha mãe interveio, sentindo a tensão subir.
Bem, chega de falar de trabalho, não é? Estela, por que você não vai buscar a sobremesa na cozinha? Fiz aquele pavê que você gosta. E Heitor, não ligue para ela. A Estela sempre teve essa mania de querer saber mais do que os outros, desde pequena. É um mecanismo de defesa, eu acho, por não ter tido o mesmo sucesso acadêmico que a Lorena. Eu me levantei, sentindo o piso frio de cerâmica sob meus pés. Cada passo até a cozinha era uma contagem regressiva. Na cozinha, o silêncio era um alívio. O cheiro de baunilha do pavê era enjoativo. Abri minha mochila, que estava sobre o balcão de granito manchado. Tirei o notebook. A carcaça de fibra de carbono era fria e suave. Eu o liguei. A luz da tela iluminou meu rosto, refletindo nos azulejos brancos da parede. Entrei no painel de controle administrativo da Nordic Shield. Lá estava, um alerta vermelho piscando no Mount Dashboard Global. Tentativa de acesso não autorizado. Liderança Global Logística. Curitiba, Brasil. O sistema havia bloqueado Heitor automaticamente, porque ele tentou burlar a segurança em vez de pagar a licença premium de integração. Ele estava tentando dar um jeitinho brasileiro em uma tecnologia que não aceitava subornos ou atalhos. Ele não era um grande empresário. Era um fraudador de baixo nível, tentando manter as aparências com o dinheiro de investidores que ele provavelmente estava enganando. Eu poderia liberar o acesso com um clique. Eu poderia salvar a pele dele, manter a paz na família e continuar sendo a Estela coitada. Mas enquanto eu ouvia a risada dele vinda do quintal, vangloriando-se de como ia humilhar os técnicos na segunda-feira, eu soube que o tempo da piedade tinha acabado. Eu não ia apenas deixá-lo cair. Eu ia mostrar a todos quem estava segurando a rede de segurança o tempo todo. E a rede estava prestes a ser recolhida. Voltei para a mesa, não com o pavê, mas com o notebook aberto em uma das mãos e o celular na outra. O clima ainda era de deboche. Heitor estava mostrando fotos do seu novo jet ski para o meu pai, que olhava maravilhado, como se estivesse vendo uma relíquia sagrada. Heitor, eu chamei, minha voz agora firme, perdendo qualquer rastro de hesitação. Você disse que pagaria qualquer coisa para falar com alguém da Nordic Shield, certo? Que o CEO nem sabia que o Brasil existia. Ele se virou, irritado pela interrupção. O que foi agora, Estela? Vai me mostrar um código de erro que você achou no Google? Eu virei a tela do notebook para ele. O logotipo da Nordic Shield brilhava em dourado sobre o fundo preto, com o nome Estela Vasconcelos, Chief Executive Officer and Founder. Isso em me spam-cima. Destaque logo abaixo. O CEO sabe que o Brasil existe, Heitor. Na verdade, ela nasceu em Curitiba e ela acabou de decidir que a sua empresa não é qualificada para usar os nossos serviços. Seu contrato de teste foi revogado por tentativa de invasão. Você tem exatamente 10 minutos até que todo o seu sistema de rastreamento seja criptografado permanentemente por quebra de protocolo. O silêncio que caiu sobre aquela mesa de domingo não foi apenas frio, foi absoluto. O rosto de Heitor desmoronou, e pela primeira vez, o cheiro de fumaça da churrasqueira pareceu o de um incêndio que ele não conseguiria apagar. O silêncio que se instalou no quintal da casa dos meus pais era tão denso que eu podia ouvir o zumbido quase imperceptível do cooler do meu notebook, trabalhando para processar os dados em tempo real. O céu de Curitiba, antes apenas cinzento, agora parecia carregar. Uma eletricidade estática, uma promessa de tempestade que combinava perfeitamente com a expressão de choque no rosto de Heitor. Ele olhava para a tela, depois para mim e depois para o logotipo dourado da Nordic Shield, que brilhava com uma autoridade que ele jamais esperava encontrar em uma freelancer de fundo de quintal. O cheiro de carne queimada agora vinha da churrasqueira negligenciada. Meu pai, Agenor, havia esquecido de virar a PAMC, última peça de picanha. Mas ninguém se importava com o almoço. O verdadeiro banquete estava sendo servido ali, na frieza dos dados binários. Isso é uma brincadeira, não é? Heitor finalmente conseguiu articular, embora sua voz tivesse subido uma oitava, perdendo todo aquele timbre de barítono autoconfiante que ele usava para ditar as regras. Você fez um print, Estela.
Uma montagem barata. É óbvio que você pegou isso em algum fórum de tecnologia só para tentar me impressionar ou me assustar, porque se sentiu ofendida com a verdade. Ele tentou rir, mas o som saiu como um engasgo seco. Ele olhou para Lorena em busca de apoio, mas minha irmã estava paralisada, os olhos fixos no nome Estela Vasconcelos, CEO, que reluzia na tela. Ela conhecia aquele nome. Ela sabia que eu não tinha imaginação suficiente para inventar um cargo tão específico em uma empresa que ela mesma ouvira Heitor elogiar como o futuro da segurança digital, apenas 20 minutos antes. Eu não respondi de imediato. Eu queria que aquele momento durasse. Saboreei o ar gelado que entrava nos meus pulmões, o toque do metal frio do notebook sob a palma da minha mão esquerda e o contraste visual entre a minha camiseta de R$ 10 e o relógio de Heitor, que agora parecia um adereço de plástico diante da realidade do meu poder. "Isso não é uma montagem, Heitor", eu disse, minha voz saindo tão calma que chegava a ser gélida, um reflexo do inverno paranaense que nos cercava. Se fosse um print, eu não conseguiria fazer isso. Com um toque rápido no trackpad, entrei na aba de controle de instâncias. Veja o IP de origem da liderança global, 187.62. 20. É o IP da sua sede administrativa no Batel, certo? E aqui está o log de hoje, às 11h42 da manhã. Alguém, provavelmente você, usando a conta de administrador, tentou forçar uma integração sem o token de validação de nível 4. O sistema detectou como um ataque de força bruta. Minha equipe de segurança em Tallinn já recebeu o alerta. Quer que eu ligue para eles agora e explique que o ataque veio do genro do meu pai? O rosto de Heitor empalideceu a tal ponto que ele parecia prestes a desmaiar sobre a mesa de madeira. A arrogância que antes transbordava de seus poros foi substituída por um suor frio que fazia sua camisa de linho grudar nas costas. Minha mãe, Sueli, que até então estava apenas observando o conflito como se fosse uma discussão de mesa comum, levantou-se lentamente. Ela olhou para mim como se eu fosse uma estranha que acabara de invadir sua casa. "Estela, do que vocês estão falando? Que empresa é essa? Você não disse que trabalhava por conta própria?" "Eu trabalho por conta própria, mãe. Eu sou a própria dona da conta", respondi, sem desviar os olhos de Heitor. "Eu comecei essa empresa há 5 anos, no mesmo dia em que o pai me disse que eu estava jogando minha vida fora por não querer ser assistente administrativa na prefeitura. Eu usei cada centavo da minha poupança, cada noite de sono e cada humilhação que ouvi nesta mesa para construir algo que ninguém pudesse me tirar. Eu só não contei para vocês porque eu sabia que, para vocês, o sucesso só existe se ele for barulhento, se tiver um SUV na garagem e um relógio de ouro no pulso. Eu preferi o silêncio, e o silêncio construiu um império." Lorena finalmente se manifestou, sua voz trêmula e carregada de uma mistura de inveja e pânico. "Então, você é rica, Estela, porque você mora naquele lugar, porque usa essas roupas. Você deixou a gente sentir pena de você esse tempo todo." Ela parecia mais ofendida pelo fato de eu não ter ostentado do que pela mentira em si. Para ela, o crime não era a falta de sucesso, mas a falta de exibicionismo. "Eu moro em um loft de 300 metros quadrados no Ecoville, Lorena. Eu só mantive o estúdio no centro cívico como endereço fiscal e um refúgio quando quero trabalhar em paz. E minhas roupas, elas são confortáveis. Eu não preciso que uma marca diga quem eu sou, porque eu sei exatamente o que eu valho", retruquei, sentindo uma satisfação profunda ao ver o castelo de cartas dela desmoronar. O namorado perfeito, o provedor de luxos, estava ali, reduzido a um homem desesperado que começava a perceber que sua carreira dependia da boa vontade da cunhada esquisita. Heitor limpou a garganta, tentando mudar de tática. Ele se inclinou para a frente, as mãos juntas em um gesto de súplica que beirava o patético. "Estela, escuta, eu não sabia. Eu agi como um idiota, eu admito. Eu estava tentando impressionar sua família. Você sabe como é. A pressão de ser o cara de sucesso. Mas esse bloqueio? Se o sistema não voltar a operar até amanhã de manhã, minha empresa perde o contrato com a transportadora do porto. Eu vou ser processado. Eu posso perder tudo.
Você pode... Você pode apenas clicar em liberar. Não pode. Pela família, pela Lorena. O pedido pela família soou como um insulto. Aquela mesma família que, até 5 minutos atrás, ria das piadas dele sobre o meu trabalho de digitação. Olhei para o meu pai. Agenor estava em silêncio, a mão ainda segurando o pegador de carne, os olhos perdidos em algum ponto do jardim. Ele não conseguia me encarar. Ele, que sempre se orgulhou de sua visão de mundo, percebeu que foi cego para a própria filha durante meia década. Engraçado você falar em família agora, Heitor, eu disse, fechando lentamente a tampa do notebook. O som do clac foi como o veredito de um juiz. Quando você estava me chamando de óleo e dizendo que eu não tinha capacidade para processar informações básicas, você não parecia muito preocupado com a família. E você, Lorena, quando riu e disse para eu não levar para o coração, enquanto ele me humilhava, você estava sendo bem pouco fraternal. Estela, por favor, não seja vingativa. Minha mãe pediu, sua voz soando como um eco distante. Ele é o noivo da sua irmã. O sucesso dele é o futuro dela. E o meu sucesso, mãe? Onde ele entrava nos planos de domingo de você? Perguntei, sentindo uma mágoa antiga borbulhar, mas sendo rapidamente contida pela frieza da minha resolução. Eu não. Estou sendo vingativa. Estou sendo uma mulher de negócios. E nos negócios, Heitor, nós não recompensamos quem tenta invadir nossos sistemas e insulta nossos diretores. Você queria alta performance. Pois bem, a performance do meu sistema de segurança é impecável. Ele bloqueou um usuário tóxico e não qualificado. O protocolo diz que você deve passar por uma auditoria de conformidade de 30 dias antes de qualquer reativação e 30 dias, eu quebro em 3, gritou Heitor, perdendo a compostura de vez. Ele se levantou, batendo na mesa, fazendo os pratos de cerâmica saltarem. Você não pode fazer isso. Eu vou te processar. Eu vou expor que você está usando sua posição para fins pessoais. Eu sorri. Foi um sorriso leve, quase imperceptível, o tipo de sorriso que se dá quando se tem todos os trunfos na mão. Tente, Heitor. Meus advogados estão em Londres e... São Paulo. Eles adorariam ter algo para fazer na segunda-feira de manhã. E sobre fins pessoais, eu sou a dona. Eu decido quem entra e quem sai da minha infraestrutura. E agora, se me dão licença, o cheiro dessa carne queimada está me dando náuseas. Peguei minha mochila e meu notebook. O peso deles agora parecia leve, como se eu tivesse deixado toneladas de expectativas alheias ali naquela mesa, junto com os restos de um churrasco. Frio. Eu comecei a caminhar em direção ao portão, mas antes de sair, parei e olhei para trás uma última vez. Heitor estava com a cabeça entre as mãos. Lorena chorava em silêncio, e meus pais pareciam dois estranhos em uma casa que eu não reconhecia mais como minha. O capítulo da submissão tinha acabado. O capítulo da realidade estava apenas começando, e eu ainda tinha uma última jogada para fazer. Caminhei em direção ao meu carro, estacionado a alguns metros da entrada da casa. O ruído dos meus passos no asfalto irregular da rua parecia mais nítido, agora que o barulho das risadas forçadas de Heitor tinha ficado para trás. Senti o ar gelado de Curitiba, aquela brisa que desce da Serra do Mar e corta as avenidas como uma lâmina fina, mas pela primeira vez em anos, o frio não me incomodou. Entrei no meu veículo, um sedã elétrico, silencioso e potente, cuja existência eu escondia da minha família, usando um modelo popular alugado sempre que vinha visitá-los. O estofado de couro claro tinha aquele cheiro característico de carro novo, misturado a uma fragrância suave de sândalo que eu usava no painel. Apoiei as mãos no volante e respirei fundo, deixando a adrenalina baixar e a satisfação ocupar o seu lugar. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas do Jardim Social, rumo ao Ecoville, observei a cidade passar pela janela. Passei pelo Museu Oscar Niemeyer, o Olho, que se erguia contra o céu cinzento com sua arquitetura imponente. Curitiba é uma cidade que guarda segredos em suas neblinas, e eu era um deles. O trajeto foi acompanhado pelo som suave de um jazz contemporâneo, um contraste absoluto com a gritaria e a tensão que deixei na edícula dos meus pais. Eu sabia que,
naquele exato momento, o celular de Heitor não pararia de vibrar. Ele estaria ligando para sócios, advogados e técnicos, todos dando a mesma resposta. O sistema da Nordic Shield é impenetrável sem a autorização da matriz. Cheguei ao meu loft no Ecoville ao entardecer. O prédio, uma torre de vidro que parecia tocar as nuvens, era o meu verdadeiro porto seguro. O porteiro, o Sr. Orvaldomiro, um homem de cabelos brancos e sorriso gentil, me cumprimentou com a deferência de quem conhece o meu valor, não pelo meu saldo bancário, mas pela forma como trato as pessoas. Subi pelo elevador panorâmico, vendo as luzes da cidade começarem a piscar lá embaixo. Ao entrar em casa, o piso aquecido sob meus pés foi um alento. O apartamento era minimalista. Grandes janelas de vidro que iam do chão ao teto, uma estante de carvalho repleta de livros de programação e filosofia, e uma mesa de trabalho de metal escovado, onde 3 monitores de última geração descansavam em repouso. Preparei um café, moendo os grãos manualmente para sentir o aroma terroso e rico que preenchia a cozinha integrada. Enquanto a água filtrada passava pelo filtro de papel, peguei meu celular pessoal. Havia 12 chamadas perdidas da Lorena e 6 do Heitor. Ignorei todas. Abri o aplicativo de mensagens e vi o grupo da família. O silêncio era total. Ninguém postou a foto do churrasco. Ninguém comentou sobre o pavê. A máscara da perfeição familiar tinha sido estilhaçada por um dado de realidade que nenhum deles estava pronto para processar. Na manhã de segunda-feira, a neblina estava tão densa que eu mal conseguia ver os pinheiros do Parque Barigui da minha janela. Sentei-me para trabalhar e abri o relatório de incidentes. A empresa de Heitor, a liderança global, estava em estado de emergência. Eles haviam tentado 3 novos acessos não autorizados durante a madrugada. Heitor estava desesperado. Às 10 da manhã, meu advogado, o Dr. Faustino, um homem cujo sobrenome impunha respeito em qualquer tribunal do Paraná, me ligou. Estela, recebi uma notificação extrajudicial de um tal de Heitor. Ele alega que você está boicotando o contrato dele por questões pessoais. O que você quer que eu faça? Faustino, responda com o relatório técnico de violação de seguranças, eu disse, saboreando um gole do café agora morno. Anexe as logs das tentativas de invasão e a quebra de conformidade que ele assinou digitalmente. E avise que a Nordic Shield não tem mais interesse em ter a liderança global em sua carteira de clientes devido à conduta ética do seu representante. Não há processo que ele possa ganhar contra fatos binários. À tarde, recebi uma mensagem que me fez parar por um momento. Não era de Heitor ou da Lorena. Era do meu pai, Nagenor. Não era uma mensagem de áudio agressiva ou um texto pedindo dinheiro. Era uma foto antiga, da minha formatura, aquela em que ele mal sorriu porque estava preocupado com o custo da festa. Abaixo da foto ele escreveu: Estela, eu não sabia que você tinha se tornado uma gigante. Me desculpe por ter tentado te diminuir para que você coubesse na minha visão pequena de mundo. O Heitor foi demitido hoje pelo conselho da empresa dele por causa do erro de segurança. A Lorena está aqui chorando, mas eu estou aqui olhando para essa foto e tentando entender como perdi 5 anos da vida da minha filha. Aquelas palavras pesaram mais do que qualquer $1.000.000 que eu tivesse em conta. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, mas não era de tristeza. Era o alívio de ser vista, finalmente, por quem eu realmente era. Heitor não era apenas um arrogante. Ele era um castelo de cartas construído sobre a insegurança alheia. Sem o apoio da minha tecnologia e com a reputação manchada pela demissão por justa causa, ele voltaria a ser exatamente o que ele mais temia: um homem comum, sem o brilho do ouro alheio para se sustentar. Algumas semanas depois, soube que Lorena havia terminado o noivado. Heitor não conseguiu manter o padrão de vida e o SUV foi devolvido à concessionária. Ela tentou me ligar algumas vezes, provavelmente querendo uma ajudinha para abrir um negócio, mas eu mantive a distância necessária. Eu os perdoei, mas o perdão não significa que eu os deixaria entrar novamente na minha paz. Agora, eu estava sentada na varanda do meu loft, enrolada em um cobertor de lã de ovelha, observando as luzes de Curitiba brilharem sob o céu limpo da noite. O poder
Não estava no dinheiro ou no cargo de CEO. O poder estava na liberdade de não precisar provar nada a ninguém. Eu havia recuperado o meu lugar, não por vingança, mas por justiça própria. O silêncio, que antes era minha prisão, agora era meu maior luxo. Eu olhei para o meu celular uma última vez antes de desligá-lo por aquela noite. Não havia mais notificações de invasão, nem gritos de arrogância. Apenas o som suave do vento batendo nos vidros e a certeza de que a verdade, assim como um código bem escrito, sempre encontra o seu caminho para a luz.